Olá, sejam muito bem-vindos à novidade que é o podcast Segredo em Voz Alta. Esse é o nosso primeiro episódio e aqui é o podcast onde o seu segredo vai ter voz. E hoje é uma grande alegria, né, pessoal? Nosso primeiro episódio e... Até que enfim. Até que enfim, Tão né? aguardado. Demorou, mas chegou. E muito bem, e hoje a gente tem convidados especiais aqui, que são 4 convidados especiais, que é o pessoal do Instituto Forja. E a gente vai se apresentar aqui para que vocês possam conhecer quem são esses membros, o que é o Instituto Forja rapidamente, para que a gente possa trazer aqui o tema de hoje, que é um tema que ontem eu fiz uma pesquisa, mais ou menos, só na Amazon são 10 mil possibilidades. A gente vai falar sobre a amizade. Temas de grandes livros, temas de músicas, temas de novela, né? Temas de filmes. Mas o que é realmente amizade? Como fazer amizade? Será que você tem amigos? Será que você não tem tantos amigos assim? É o que a gente vai discutir aqui hoje, trazer luz para esse tema que muitas vezes a gente acaba não falando tanto, e é o nosso papel aqui hoje. Talvez falar um pouquinho mais sobre o que é amizade, como fazer amizade, já a gente discorre sobre tudo isso que a gente trouxe para vocês nesse nosso primeiro episódio. Mas sem mais delongas, quero apresentar os nossos grandiosíssimos convidados que aqui estão hoje, né? Começar aqui pelo nosso amigo Lucas. Lucas, quem és tu? Quem sou eu? Quem é? Bom, eu sou o Lucas Santana, moro aqui em Mogi das Cruzes, sou pai de Francisca e Maria Cecília, esposo de Maria Vitória. Sou desenvolvedor de software, garoto de programa, com muito orgulho. Ele não é meu amigo. Faço programa internacional, garoto de programa internacional, ganho em dólar e tudo. Mas com grande alegria eu tô aqui com os meus amigos, fazer esse podcast e falar sobre amizade, que é um tema que eu gosto muito. Boa. E também membro do Forja, né? Como todos nós somos. Muito bem. Muito bom. Eu sou o João Pedro, né? Sou engenheiro eletricista de formação, marido da Gabriela, pai dos gêmeos Ítalo e Olavo, membro do Forja, catequista. Estamos aí. Catequista é um bom título, né? Bom título. Já dá um chance, sim. O cara sabe do Ele catecismo, né? levou a régua aqui, né? Ele levou a régua. Catequista aqui, né? O cara falou que ele ganha em dólar e eu que levei. Garoto de programa internacional, né? Garoto de programa internacional. Muito bem. Bora lá, eu sou o Ricardo, sou marido da Denise, pai do Luiz Antônio e pai da Ana Clara. Depois do João falar que é catequista, do tanto que ele conhece, eu tenho até vergonha de falar que eu sou também. Então, na melhor das hipóteses, ser um auxiliar de catequista. E em relação a trabalho, os meus amigos, porque dentro da amizade tem a generosidade, né? Eles mais me apresentam como o pai do Cris, né? Porque eu trabalho e faço um monte de coisa. Então a gente vai ter oportunidade depois com o tempo de falar um pouco sobre trabalho, mas eu venho da área da saúde, da minha formação, e como eu sou o mais velhinho do grupo, eu já fiz de tudo um pouco. Mas eu quero ouvir muito mais vocês. Então vamos falar aqui de Thiago Canha. Quem é você, Thiago? Muito bem. Nosso presidente. Presidente, ó. Subi a régua. Eu sou Thiago Canha, sou marido da Nathalie de Fátima, pai da Helena de Fátima. Sou empresário, atuo na área de recrutamento e seleção, contratação, já há bastante tempo, há 15 anos, e hoje tenho uma startup. E é isso que a gente faz, né? Ajuda as pessoas a encontrarem um emprego, encontrarem o trabalho certo. Tenho feito isso já há bastante tempo. E é isso, né? Mas todo mundo apresentado aqui, eu comecei falando do Instituto Forja, não é o nosso tema hoje, mas eu gostaria que, rapidamente, o Ricardo pudesse falar aqui o que é o Instituto Forja, né? Que o nosso podcast é, vamos dizer assim, um braço, ou um programa, ou um produto do Instituto Forja, porque foi realmente um chamado de Deus para que a gente fundasse esse instituto, e eu não tenho dúvida que também é um chamado de Deus para que a gente possa chegar a mais pessoas, como que a gente pode, né? Com a nossa miséria, como a gente sempre diz, mas fazendo o nosso possível para que a gente possa chegar a mais pessoas também. Ricardo, o que é o Instituto Forja? O que esse pessoal está unido aí fazendo, né? É muito curioso, né? Eu gosto de olhar para o Forja como uma resposta, né? Porque, a bem da verdade, eu já conheci o Thiago há bastante tempo. Os meninos, a gente foi apresentado já dentro desse contexto, por conta de um movimento que a gente participa. Numa busca, né? Existia um vazio e cada um de nós, individualmente, procurando essas respostas para as nossas vidas. E aí nós fomos provocados, né? Por uma pergunta
naquele mesmo momento, a gente no mesmo ambiente, e aí vem, né, o Padre Francisco, que é alguém muito caro a cada um de nós, e nos provoca, né? E o que vocês estão fazendo, né? Por isso que eu gosto de olhar para o Instituto Forja como uma resposta, porque a gente saiu e voltou de lá com esse ânimo, né? Precisamos de fato fazer algo, né? E é muito curioso, Post no Instagram. nem que seja um post do Instagram. É isso mesmo que ele nos convocou. E é curioso pensar, porque fala, poxa, realmente, de repente com uma ação simples, tem alguém que está à espera dessa contribuição, né? E aí foi muito curioso, porque ao fazer as nossas conversas no início, a gente entendeu que seria por meio da educação, né? Que nós poderíamos primeiro buscar essa verdade, buscar conhecimento, mas não para poder olhar para fora e pensar que nós sabíamos, né? Mas é porque nós estávamos sedentos de conhecer. Então o Instituto ele tem muito essa vocação. Nos reúne, nos coloca a debater, porque cada um de nós quer ser um pai melhor, um marido melhor, um profissional, um filho e por aí vai. E quando a gente chega à conclusão de que nós encontramos, se não a resposta inteira, mas ao menos parte que fez sentido para nós, a gente tem a humildade de compartilhar isso com as pessoas que querem nos escutar. Então o Instituto ele vem se manifestando por meio de algumas aulas, há sonhos maiores do que esse que logo logo vocês vão saber, né? E o Segredo em Voz Alta ele vem daí também, né? Sempre é uma gestação desse desenvolvimento que acontece conosco e aí sai algo, né? Nasceu. O Segredo em Voz Alta, bem da verdade, ele nasceu. E eu me recordo daquele dia quando o João trouxe, né, uma provocação sobre essa busca pela qual a gente estava fazendo, e aí uma reflexão, né, até em cima de um ponto de São José Maria Escrivá, que dizia sobre a crise de Santos, né? A crise de Santos, por que o mundo está gestando tantas crises? E aí São José Maria nos ensinou, né, e deixou isso para nós, falou, olha, porque está faltando santo. E aí quando você olha, parece ser algo muito difícil de alcançar, essa realidade de uma busca de santidade, e na nossa tertúlia, ali na nossa conversa, fala, poxa, mas nós precisamos fazer algo, né? Por que não olhar para o lado? Por que não olhar para o comportamento daquele que está mais próximo e reconhecer santidade naquela pessoa? Né? Porque é claro que a igreja ela nos ajuda, porque tem uma série de santos para os quais a gente pode olhar e ter afinidade, nos reconhecer e falar, poxa, ali para mim é uma inspiração. Mas nós somos as pessoas que têm que assumir esse compromisso. Tiago até, de vez em quando, nas nossas conversas, ele fala isso. Parece que a gente tem mais prazer em dizer que é pecador do que dizer que está querendo buscar santidade. Né? Não, eu sou pecador, quem sou eu para falar sobre isso? Não, a gente quer sim isso para a nossa vida, para a vida das nossas famílias. Né? E aí, o Segredo em Voz Alta, já começando a trazer dentro desse contexto, ele vem daí. Ter esse espaço, como muito bem foi lançado no início pelo Tiago, e é sem uma provocação, o que faz parte da tua vida, que se você tiver a coragem de sentar aqui conosco e colocar para fora, pode ser que transforme a vida de alguém que é simples para você, mas que para aquela pessoa pode ser transformador, né? E a amizade foi onde a gente quis começar, né? A gente quis começar por esse tema, né, Tiago e João e Lucas, né? Porque ao reconhecer naquela pessoa que é minha amiga e mais próxima, um caminho para a gente buscar essa santidade juntos. Então eu vou devolver aqui palavra para o meu irmão Tiago, que vai conduzir aqui a nossa Muito interessante, provocação. Ricardo, você falar essa questão do Forja, né? Foi uma provocação realmente, e nem que seja um post no Instagram, porque muitas vezes a gente se recolhe, né? Para não fazer as coisas boas, porque a gente acha, bom, beleza, tem alguém fazendo, eu vou fazer aqui em segredo algo de bom. E é um tema que a gente já abordou algumas vezes em algumas conversas, que é porque muitas vezes a gente tem a impressão que o mal prepondera na sociedade, né? Porque o mal é organizado e o bem não é organizado. E talvez uma das aspirações que a gente tem é organizar o bem. Às vezes o João faz algo em segredo, porque talvez não quis compartilhar, pô, vou parecer vaidoso, coisa do tipo. Sendo que se ele compartilhasse, eu podia olhar na minha humanidade e falar, opa, peraí, se o João tá fazendo isso, eu acho que eu também posso fazer. E essa é uma das tônicas que a gente vai trazer aqui para todos os episódios do podcast. E
Para trazer um mantra aqui para o nosso podcast, né? Eu falei no início, é o podcast que dá voz ao seu segredo. Muitas vezes o seu segredo deve ser aberto, deve ser expandido, deve ser demonstrado para que pessoas comuns percebam que a gente pode fazer igual também, como o Ricardo acabou de trazer. Poxa, às vezes alguém está fazendo algo ali, seja uma caridade, ajudar alguém que está necessitado e... Ah, não, deixa eu fazer aqui, meio encabulado. Não, faça e demonstre, porque isso não vai tirar, lógico, guardadas as devidas proporções da sua santidade. Então, é o podcast que vai dar voz ao seu segredo. Já estou ansioso pelos próximos aí. Bom, todo mundo devidamente apresentado. O que a gente vai fazer aqui, porque o tempo urge. Nosso tema é amizade, como eu disse. Só ontem, numa busca que eu fiz na Amazon, mais de 10 mil resultados, né? Música, novela, filme, a quantidade de pessoas falando sobre esse tema, mas que ainda é um tema que parece meio nebuloso, porque talvez não é o tema que a gente tem numa roda de amigos, né? A gente muitas vezes se encontra e ali tá todo mundo entre amigos e fala, pô, por que a gente é amigo? Talvez fazer essa provocação. Então esse episódio a gente vai trazer aqui uma provocação, assim como o Ricardo trouxe essa palavra, eu acho que é importante aqui. A gente vai querer discorrer sobre 3 temas, tá? E provocar todos nós aqui a responder 3 perguntas. A primeira, o que é a amizade? Segundo, como fazer amigos? E o terceiro, como manter essas amizades? Óbvio que a gente vai ter um jogral aqui, cada um vai falar o que entende sobre esse tema, para que no final a gente possa talvez chegar num consenso, né? Eu acho que consenso vai ser difícil, né? É impossível. Mas isso aí. Nós Entre somos nós todos nunca tem. inimigos. Ne- no fim das nesse- contas. ne- Bando de interesseiro aqui, né? Não somos amigos, tá? Pra deixar claro. Definir a amizade. Ontem eu fui tentar buscar definição de amizade no Google também, porque é sempre que eu tento fazer ali, buscar a etimologia da palavra, buscar aprofundamento. E, rapaz, eu fiquei mais perdido do que solucionado, né? Eu não consegui achar ali nada que... Nada não, achei muita coisa boa. Mas cada um, né? Cada filósofo, ou cada escritor, ou cada poeta, ou cada santo tem ali uma definição. Mas independente disso, eu acho que a gente tem aqui a nossa razão, né, também, a nossa consciência sobre o que é amizade. E eu vou perguntar pra você, João, começando por você, o que é amizade? Pô, começa logo pelo mais Mas, menos mano, culto de todos, que né? isso, É porque eu sou seu amigo. É porque eu sou seu amigo. Poxa, Joga pro João aí. é interessante, né? Antes da gente pensar um pouco, né, o que é a amizade, o Ricardo ele começa falando sobre essa questão de São José Maria Escrivá, né, do segredo, né, um segredo em voz alta. Ele fala como confidência, né? Se você lê esse ponto de caminho, ele fala um segredo, como ele estivesse te convidando. Olha, escuta aqui, vou te falar ao pé do ouvido, um segredo em voz alta, né? E o Tiago ele continua, né, falando que as pessoas, né, a gente tende a ver o mal se organizando enquanto o bem não se organiza. E eu sempre quando eu escuto alguém falar sobre esse tipo de coisa, eu lembro de um poema do Yeats, que ele fala assim, né? The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity. Os melhores perderam as suas convicções, enquanto os piores estão cheios de intensidade apaixonada. Se a gente olha no mundo de hoje, é exatamente assim. Os amigos, eles não têm coragem de olhar na cara do amigo que tá fazendo merda e falar, pô, você tá errado, corrija-se. Que foi pô, eu sempre lembro disso, né? Uma meditação, o padre guiando, né? E ele fala, olha pro seu amigo que está errando e fala, corrija-se. Então se a gente olha, né, definições clássicas de amizade que os filósofos pensaram. Aristóteles fala que existem 3 tipos de amizade, né? A amizade por utilidade, e a amizade por prazer, e a amizade entre pessoas virtuosas, né? Então, o que todos nós buscamos é amizade entre pessoas virtuosas, né? Eu tenho virtudes, eu quero pessoas virtuosas ao meu lado. Só que se a gente olhar no mundo contemporâneo, é praticamente impossível você ter uma amizade virtuosa logo de pegada. Não, eu reconheci a virtude daquele cara, eu já sou amigo dele. Então, a gente tem que ir guiando por esses termos. Bom, aquela pessoa ela pode ser útil a mim de que modo, né? Ontem nós estávamos conversando sobre isso, né? O Lucas ele vai em determinado grupo que eu quero ir. Bom, vou me aproximar do Lucas, né? Eu gosto da presença do Lucas, né? E vou ir para tal lugar. E aí, com o tempo, né? Porque é o tempo que tempera, com uma pessoa
conhecido entre nós fala, né? O tempo tempera, né? A presença tempera. A gente vai desenvolvendo e conhecendo a amizade. Então, para mim, o que é a amizade? Né? A amizade é eu ser útil para a pessoa de alguma forma, né? Eu gostar da presença dela e eu olhar para ela e falar, não, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero um pouco desse cara para mim. Entende? Então, eu vejo a amizade nesse todo, né? Porque senão sempre vai ficar faltando alguma coisa, né? Porque o meu objetivo, qual que é o meu objetivo? Se o meu objetivo é a santidade, eu quero que o meu amigo olhe para mim e fale, João, você pensou em Deus hoje? O Lucas, né, um dia, para eu finalizar a minha parte, né, um famigerado dia que meu filho, o Olavo José Maria, estava na UTI, né, e ele ia ser entubado na madrugada. Aí eu, conversando com os meus amigos, né, eu conversei com o Lucas falou, João, você sabe, né, João? Você tem que correr para pedir para o seu filho ser batizado, né? Diante desse cenário, o que a gente tende a imaginar? Não, se eu vou pedir para ser batizado, então quer dizer que eu acho que meu filho pode morrer? Mas a gente tem que pensar na possibilidade, né? Então o amigo, ele tem que lembrar a gente, quando ninguém está olhando por esse ponto, o amigo lembrar a gente de uma coisa que pode machucar, mas que é necessária. Caramba, pesado, hein? Foi foda. Foi Pesado. Receba. Receba. Recebo. Muito legal. E aí, Lucas, o que é amizade pra você? Bom, agora eu vou ser um pouco contraditório, porque conforme o João falou, acho que pra mim a amizade é algo inútil, né? Mas eu vou explicar. Ô, querido, por favor, coloca Dá um bom corte, né? uma Isso dá um frase. corte. Vai ser um bom corte. Amizade é algo inútil. Eu vou explicar. Tem uma frase do Lewis, que eu vou dizer aqui, que é basicamente: a amizade é desnecessária. Algo inútil, né? Como a filosofia, como a arte, como o próprio universo. Pois Deus não precisava criar, né? Não tinha necessidade. Ela não tem valor de sobrevivência. Ela é antes uma das coisas que dão valor à sobrevivência. Essa frase é interessante quando você faz a amizade é algo inútil, porque imagina que você está numa ilha sozinho, assim. E aí, a sua preocupação, primeira, assim, é sobreviver. Você não está preocupado de ter um amigo, etc. Você precisa sobreviver. Então você vai lá, caça, e aí você consegue se alimentar, consegue sobreviver. Aí o tempo vai passando, você vê que a vida é meio chata, só você sozinho, numa ilha sozinho, né? E aí, do nada, você encontra um ser humano, assim, na ilha e fala, meu Deus, graças a Deus, alguém para compartilhar história, alguém para eu poder confiar, alguém que eu possa contar o que eu tô passando aqui na vida. E naquele momento, ele já não caça para ele caça para outra pessoa. E ele caça porque ele precisa sobreviver para estar do lado daquela pessoa. Então, a amizade, ela dá sentido à sobrevivência. Porque sobreviver por sobreviver, isso não faz sentido. Senão, ninguém teria depressão, tristeza e qualquer problema de ansiedade, etc. Porque ela já está sobrevivendo. Tá trabalhando, tá alimentando e tá dormindo. Mas se a pessoa tem amigo, ela tem sentido da vida. Porque a amizade, ela tem algo que o João fala, né? É uma preocupação com o outro para algo maior. Então, se eu tenho alguém que está ao meu lado e essa pessoa se preocupa comigo, além da sobrevivência, ela está se preocupando comigo para a eternidade, né? Como todos nós somos católicos, a gente pode dizer que essa pessoa, ela é vamos dizer, um anjo, um santo, alguém que intercede por nós a todo momento. Alguém que reza. Graça, né? Isso. A graça da amizade é isso. É alguém que está ao seu lado sempre. Claro, com confiança e lealdade, né? Porque uma amizade sem confiança, ela é como... Agora volta o exemplo da ilha, né? É como se você a qualquer momento achasse que aquela pessoa que você achou na ilha vai te matar para poder comer a caça, né, que você conseguiu. Então, ela precisa de confiança. Você pode dormir em paz que essa pessoa não vai te apunhalar, né, nas costas. Então, a amizade é uma confiança inteira na pessoa, uma preocupação pela alma daquela pessoa, porque você não vai se preocupar apenas no material. Claro que o material é necessário, a gente precisa se preocupar com os amigos nesse tempo, mas com a eternidade, né? É tipo, de que forma eu posso dar àquela pessoa algo que é maior do que a mim mesmo, que é o próprio Deus, né? Então, de que forma? Amando, rezando por ela, confiando e sempre ajudando, né? Sempre ajudando em todos os pontos, né? Tanto materiais e espiritual. E aí,
fala pra mim o que é amizade, você também. A amizade não é inútil. Segundo corte. Os meus amigos aqui citaram Aristóteles, C.S. Lewis, e eu vou citar Jeito Moleque. Muito bom. A amizade é um sentimento natural que acontece com razão. É Deus quem escolhe quem vai se dar bem. A caminhada é igual. Seguindo a mesma direção, pensando juntos, vamos além. Porra. Pô, essa aí foi além. Viu? Hein? Tô Santo Jeito Tomás. moleque. Jeito Moleque! Aristóteles é o cacete. C.S. Lewis é fichinha perto do nosso... Eu não sei quem é o compositor dessa música, mas é interpretada pelo Jeito Moleque. E é tão interessante que ele fala aqui que é um caminho que é igual. E São José Maria Escrivá dizia, né, que a amizade é um caminho para Deus. Uhum. E quando eu penso na amizade, cara, a gente já tinha desenhado esse podcast inicial, esse primeiro episódio já, que já era pra estar rolando há algum tempo aí. E eu lembro em uma das nossas reuniões, eu falei, eu não tô preparado pra falar sobre esse tema. E muito mais pela minha mediocridade mesmo, pra ver, pô, eu acho que eu não consigo falar sobre amizade, porque é óbvio, né? Aqui estamos entre amigos e se aprofundar tanto nesse tema, e eu conversava com a minha esposa sobre isso, né? Eu falava assim, a nossa discussão era, ela, poxa, Thiago, mas eu acho que a amizade não é ferro e fogo, assim como você diz, né? Eu falava, é! A amizade é igual o casamento. Porque o Lucas acabou de trazer aqui, tem que ser baseada na confiança, na lealdade. Se eu não confio no Ricardo, que é meu amigo há mais de 10 anos, pra falar, Ricardo, se endireita, né? Ricardo, olha, uma correção fraterna, ou até o contrário, pô, Ricardo, que legal, que bom que tá evoluindo algo aqui na sua vida. Que amigo sou eu? E eu sempre me colocava nessa questão, né? Que amigo sou eu que não consegue olhar pro João muitas vezes e esse corrija-se, né? E aí, quando a gente fala de confiança, e é um ponto interessantíssimo, importante, talvez seja um tema para um futuro episódio nosso aqui, quando eu não confio em dizer algo pro outro, a questão tá muito mais em mim do que no outro. Porque não falar pro João corrija-se, né, é vaidade da minha parte. Eu tô sendo vaidoso porque eu vou pensar, pô, mas o que o João vai pensar de mim? E quando o Lucas, nesse caso que o João trouxe aqui, vira pro João, num caso extremo, João, você tem que correr para batizar o seu filho. Eu tenho que confiar muito, muito, muito em mim mesmo, óbvio que eu sei que, mesmo que aquele momento o João poderia falar assim, porra, você tá maluco? Né? Você tá falando que meu filho vai morrer, mas esse é o papel do amigo, e aí, pra mim fica muito claro que é a amizade. É realmente um vínculo de muita confiança, a ponto de eu precisar e necessitar, e quando o Lucas traz aqui, óbvio que foi... só pro corte, a questão da amizade é inútil. Na verdade, a amizade é fundamental para que nós sejamos homens melhores. Porque tem um tema muito interessante, né? Na verdade, é uma analogia. Quando eu digo assim, Lucas, olhe para suas mãos. O Lucas pode muito bem olhar para as mãos ali. Você fala, olhe para os seus pés. Mas eu falo, Lucas, olha para sua testa. Se ele não tiver um espelho, ele não vai conseguir olhar. Ele precisa de mim, ele precisa de um amigo para dizer, Lucas, na sua testa tem isso. E o quanto a gente é vaidoso, muitas vezes, para não se abrir e não confiar no outro, para dizer, diga para mim o que tem na minha testa. E por isso que eu digo que, assim como o sacramento do matrimônio, apesar da amizade não ser um sacramento, poderia até ser, né? A amizade é fundamental para a nossa vida, para que nos tornemos homens melhores, homens virtuosos, realmente, para que o Ricardo possa dizer, Thiago, corrija-se. Uhum. E eu tenho que estar aberto a isso. E a amizade realmente me eleva a ser uma pessoa melhor. E aí, o que o João trouxe de Aristóteles, né? Os amigos virtuosos, a amizade virtuosa. Há muitas virtudes, né? Mas a gente falar aqui talvez da virtude da prudência, ou até da temperança, ou, sei lá, da justiça. E eu olhar para quem está do meu lado e falar, pois é, eu precisava ter ouvido isso. Uhum. E aí, para finalizar aqui, o Lucas também foi um exemplo disso. Um dia, numa conversa despretensiosa, Thiago, você talvez está buscando isso porque você é assim. E eu não esperava aquilo. E o quanto é importante a gente estar aberto a ouvir de alguém que está do lado, que a gente talvez não espere, que a gente considera como amigo, e fala, poxa, realmente é meu amigo. Porque eu precisava ouvir aquilo e aquilo me faz me corrigir o tempo todo. Quando eu percebo que estou indo por um caminho que não é um caminho que vai me trazer virtude ou que pode até me levar para o mal, eu lembrar daquela fala, quando você faz isso, é isso que você está buscando, não é o bem, é o mal. Então eu acho que a amizade é fundamental.
Enquanto eu tava os ouvindo falar e eu tava lembrando do meu começo no Forja, né? Eu entrei e quase saí muito rápido, porque as nossas conversas, né? Eu sempre deixei muito claro, eu não sou a pessoa da erudição, né? Da leitura, e eu reconheço que isso é algo que eu preciso desenvolver em mim. Então aquele ambiente com vocês, ele criava para mim, ele era certo até hostil, né? Poxa, mas o que eu vou contribuir com esses caras? Cara, moleque, Ricardo, fica tranquilo. Então, mas eu vou chegar lá, porque isso desperta em mim, né, o saudosismo do meu tempo, do pagode, né? É um segredo em voz alta que eu tô contando pra você. Já sofreu muito, né? Ele já tá antecipando o final aqui, ó. O segredo em voz alta do Ricardo, ele era um pagodeiro. Ele tinha cabelo platinado. Nem tanto, mas eu frequentei muito esse ambiente. Sambinha no sábado. E aí o João, eu lembro daquele momento em que eu estava considerando a hipótese e falar, cara, não tenho que contribuir para esse grupo, né? E aí numa conversa com o João, ele falou assim, Ricardo, a tua experiência, o tempo que você já tem a mais, eu gosto de te ouvir no final, né? Porque eu ficava muito atento a tudo aquilo que vocês diziam, e eu ficava sempre buscando algo que eu pudesse aplicar para minha vida e compartilhava no final. E eu nem tinha ideia de que aquilo era importante, né? Porque era muito mais para mim, né? E por que eu estou fazendo essa menção? Foi um ato de amizade naquele momento, né? Sem até que ele percebesse a importância do que ele estava fazendo, porque eu estava considerando de fato a hipótese de sair. Então eu gosto muito de olhar para a amizade como esse processo, sabe? E depois da menção do Thiago ao jeito moleque, eu me sinto com total liberdade para fazer qualquer referência, analogia aqui, né? Porque uma vez conversando com uma pessoa, ele fez essa comparação de amizade, da importância da amizade como uma viagem à Disney, né? E é aqui, por isso que eu estou muito realmente à vontade, porque falou assim, cara, é o mundo da fantasia, né? E eu não vou entrar no mérito, eu não estou preocupado também com aqueles que vão dizer, poxa, mas isso é um exemplo? É um exemplo porque vocês vão entender onde eu quero chegar. Por que essa pessoa falou sobre isso? Ela falou, olha, você conhece alguém que já viajou para Disney sozinho? Nossa, boa pergunta. Cara, provavelmente para todos os outros lugares você vai encontrar, porque a pessoa quis viver um sabático ou quis um momento de solitude, foi para a praia, foi para o campo. Mas muito provavelmente, eu tenho 43 anos, eu já procurei e não achei. Ninguém que tenha falado assim, eu vou para Disney. Vai com quem? Vou sozinho. Cara, eu não achei. Se você conhece alguém, põe aí depois no comentário, porque eu realmente não achei. Não precisa ir muito longe, né? Eu acho que até no Play Center ninguém... no Hopi Hari, né? Eu não conheço ninguém, cara. Cara, e por que isso é muito legal? Porque quando a gente olha pra Disney de fato como um lugar onde se vende, né, uma experiência de fantasia, de algo que você vai pra lá e que é perfeito, entre aspas, né? Guardadas as infinitas proporções, a gente pode falar de um paraíso. Certo. Então, nesse contexto da gente estar junto, querendo buscar e encontrar o nosso paraíso, e o nosso paraíso é o céu, logo, tem realmente uma comparação a ser feita, porque eu não quero estar no céu sozinho. Né? Eu nem sei se eu vou chegar, mas se um dia lá eu estiver, e eu espero ter construído a minha vida para que eu tenha o direito, né, que eu tenha a legitimidade para lá estar, cara, quando eu chegar lá eu quero que essas pessoas que eu amei, entre a minha família, entre os meus amigos, eu possa reconhecê-los. E quando a gente olha para essa questão então da amizade como uma viagem, e a gente chega num momento aqui importante. Como qualquer viagem, você precisa se preparar para ela. Então eu queria devolver agora mais uma pergunta para vocês. Dentro dessa preparação de uma viagem, o que não pode faltar nessa mala? Para a construção da amizade, né? Como que a gente faz para construir isso? Quais são os elementos que eu preciso disso? Eu não estou provocando vocês com a pergunta porque eu estou querendo testar, não. É porque eu funciono desse jeito. Eu quero olhar para a amizade como se fosse uma equação, saca? Por mais que não seja, a gente fala assim, olha, tem isso, igual amigo. Se falta isso, não é amigo. Colega. Então é uma parada ansiosa que eu tô, cara. Assim, o que não pode faltar na amizade para vocês? Engraçado que o Ricardo fala dessa coisa da fantasia, é uma analogia muito boa. Porque o Lucas citou o C.S. Lewis. E o que uniu o C.S. Lewis com Tolkien
e que levou depois à conversão do C.S. Lewis foi a fantasia, né? Sim, Foi sim, a fantasia. Então é interessante, né? A gente olhar assim, né? Mas o que não pode faltar numa amizade, né? É querer estar junto. Né? Eu querer estar perto daquela pessoa. Né? Eu querer, de alguma maneira, que ele se desenvolva. Né? Então, se a gente olha essa pessoa virtuosa, né? A amizade entre pessoas virtuosas que quer o bem do outro, pelo que Aristóteles define, ele tem algumas complicações que ele coloca lá, porque ele coloca que o homem virtuoso ele só consegue ser amigo de outra pessoa que esteja na mesma classe social que ele, né? Que tenha a mesma hereditariedade, né? Ele tenha uma família nobre, né? Ele não pode ser alguém que está numa classe inferior, né? E eu não consigo enxergar dessa forma. Por isso que a gente precisa desenvolver, que foi uma provocação que eu fiz, né? Quando a gente tem um conceitinho muito fechado da amizade, da gente esquecer alguns nuances que nós temos no mundo contemporâneo, né? O mundo contemporâneo ele exige que nós nos interessemos pelo... Pô, o que pode me unir ao Thiago? O Thiago é palmeirense. Eu sou corintiano. A gente vai se afastar se a gente for olhar na irracionalidade das amizades de hoje. Né? Nós vemos o caso das torcidas organizadas. Né? Os caras são amigos por causa do Corinthians. Só que, pô, se você for só amigo só por causa do Corinthians, vai dar ruim, né? Você vai largar a sua família inteira para ir ver o Corinthians jogar. Pode ser uma das formas para você ter uma amizade verdadeira, né? O time de coração. Pô, vou conversar com o Thiago sobre o time do coração. O Lucas nem gosta de futebol, mas ele assiste futebol para conversar com as pessoas sobre futebol. Tem que ter essa ignição. A ignição qual que tem que ser, né? É o interesse pelas mesmas coisas. Aí a gente lembra, né, o idem veli et idem noli de Santo Tomás de Aquino, né? É o querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Só que se eu perguntar, né, para a maioria das pessoas hoje e perguntar para mim mesmo há 5 anos atrás o que eu gosto de fato, né, o que eu amo, eu vou saber responder isso precisamente? O que nessa pergunta do Ricardo, Lucas, o que você acha pra gente talvez encontrar uma equação, não fechar uma equação, o que não pode faltar numa amizade? Eu já vou deixar aqui anotado que é convivência. Eu posso pegar, então, dentro do interesse, resumo, né? É convivência e um interesse, né? Pela pessoa. Vou pôr na equação aqui. Pode colocar aí. Bora lá, Lucas. Multiplica o interesse, né? Porque eu vou falar do interesse. O interesse de Ao forma... quadrado. Ao quadrado, né? Então, é o interesse desinteressado. Por que é isso? Quando você vai, imagina lá, que você tá numa roda de amigos. E aí você tem uma pessoa nova ali. E fala, pô, vou exercitar a amizade com esse cara. Qual é a primeira coisa que se vem? É saber o que ele gosta. O que ele faz, o que deixa de fazer. Então ele é palmeirense, é médico, é pai de família, mora no bairro tal e tal e tal. A primeira coisa que você precisa ter em mente é demonstrar interesse pelas coisas que aquela pessoa gosta. Isso é principal. Porque você não pode começar uma amizade querendo já se mostrar quem você é, como um pavão. Mostrar suas medalhas de conquistas. Olha como eu sou maravilhoso. Porra, e você... tô fazendo errado, velho. Por favor, escuta isso aqui, ó, cara. Essa aqui é boa. Porque você chega lá e fala, olha só, olha aqui o meu currículo pra você ser meu amigo. Veja só que maravilha vai ser se você, João, for meu amigo. Porque eu sou isso. Não vai dar certo, né? Porque vai falar, nossa, que cara chato, né? Então, o que forma que eu tenho que chegar? Poxa, e aí, João? E o Corinthians? E o Coringão? Vai subir? Então, ter interesse nas coisas do dia a dia, normais. Para que com esse interesse possa criar intimidade. Então, ele perguntar dos meus interesses. Interesse, intimidade. E na intimidade, criar a confiança e a lealdade que eu falei no início. E daquela forma a gente poder não falar já do Corinthians, mas falar de coisas maiores, né? E falar de coisas mais importantes do que o Corinthians. Então, interesse de forma desinteressada. Por que de forma desinteressada? Eu não quero uma amizade por fim de ter algo em troca. Eu vou ser amigo do Ocanha porque eu vou ter emprego pro resto da vida.
porque ele é dono de uma startup de RH, né? Então, poxa, perdi o emprego. Graças a Deus tem o Ocanha, eu fiz amizade com o Ocanha. Eu vou usar até que enfim a carta magna da amizade com o Ocanha. Vou arrumar um emprego. Entendeu? E aí vai lá, o Ocanha nem me dá um emprego. Bom, se a pessoa pensa como interesse financeiro, interesse de troca, a amizade não vale. Mas é o interesse das coisas que o Ocanha gosta, e daquela forma eu posso criar intimidade, e daquela forma a gente possa conversar de coisas maiores, e ambos crescerem, né? Então, há uma meditação do Padre Pedro, que eu escutei há pouco tempo, que ele falava que a amizade é abundância, carência e semelhança. Abundância é, eu tenho algo que eu posso dar. Então, o meu tempo, o que eu sei, o que eu li. A carência é, falta em mim muitas coisas que o Ocanha tem, que o João tem, que o Ricardo tem. E a semelhança? Bom, é o idem velho e idem noli. Então, nós gostamos das mesmas coisas, nós amamos o que é principal e odiamos também as mesmas coisas no que é essência, o que é principal. Tá ficando bom, hein? Então, qual que foi, então, para fechar uma palavra para o Ricardo montar a equação ali? Pode colocar interesse e intimidade. Boa. Então você coloca Já interesse temos ao quadrado. convivência. Interesse ao quadrado, pô. Já temos convivência, interesse ao quadrado e intimidade. Thiago Ocanha. Cara, nesses palcos que eu dou com a Nathalie, né, de falar, pô, o que é amizade? Aí eu fico, é o meu jeito, né, jeito espanholzão, de dizer, não sei, amor, tem que ser igual casamento, eu tenho que confiar. Porque imagina, se eu tenho lá a minha esposa e eu falo assim, beleza, o celular é meu, tá? Você não tem nem a senha. Porra, que casamento é esse, né? Minha mulher não tem acesso ao meu celular. O que eu tenho de tão precioso pra esconder num celular que a minha mulher não tem acesso? E quando eu olho pra amizade, o paralelo é muito parecido, né? Isso eu não posso falar pro Ricardo, porque imagina, mas ele não é seu amigo? É. Mas então por que não pode falar isso pra ele? Então, na minha equação, Ricardo, eu poderia colocar aí, né, como o Lucas colocou, a intimidade, ou coisa de, mas é a lealdade. Porque quando eu sou leal à minha amizade com o Ricardo, eu não posso fugir dessa lealdade quando eu vejo o Ricardo talvez errando. E claro que quando eu aponto um dedo e ele me dá abertura para esse dedo apontado, eu também estou falando, pode apontar o dedo para mim. E essa lealdade é fundamental, porque pra que eu vou precisar de um amigo que só me elogia? Pra que eu vou precisar de um amigo que fala, nossa, Thiago, você é maravilhoso. Nossa, Thiago, você, olha isso, como você é lindo, como você não sei o quê, como você é bom nisso. Eu falo, pô, eu vou virar um pavão, que o Lucas falou aqui, e não tô vendo a minha testa, eu não tenho alguém do meu lado, porque a mulher fala. Uhum. Mas às vezes a gente não dá muita bola, né? Uhum. Eu digo, não, tá bom. Né? Mas é o exemplo que eu dei, quando é alguém de fora falando, olha, corrija-se, talvez o impacto é maior. E se eu tenho e sou leal ao meu amigo e tenho a lealdade dele, eu acho que essa equação meio que vai fechando aí. Tá ficando boa. Convivência, interesse ao quadrado, intimidade. Antes de você falar da lealdade, você falou a palavra confiança, e me parece ser muito importante que ela esteja também, né? E a lealdade. Eu vou ser mais poético, talvez, aqui, e eu gosto muito de uma definição de amor, porque eu acho que amor é importante, né? Na amizade. Uma vez eu também, nessas conversas, nossas esposas elas devem ficar malucas toda vez que a gente chega. A gente se reúne toda segunda-feira à noite, né? Pra fazer reunião do Forja, e o café da manhã da terça deve ser horrível pra elas, né? Porque a gente chega cabeçudo com tudo aqui. E aí, o que você acha, né? Elas são os nossos laboratórios. E eu lembro de uma das nossas conversas que a gente falou sobre amor, e uma definição que fez muito sentido pra mim. Que é você se esvaziar de si para se preencher do outro. Cara, é uma decisão, né? Se a gente olhar de fato para o amor desse jeito, e aí aqui a gente contou algumas histórias, e nós vamos ter oportunidade, com a graça de Deus, de falar várias das nossas, né? Porque os nossos segredos também vão vir para essa mesa, e a gente quer que os nossos sejam os primeiros, para criar um ambiente, né, seguro. Por que essas coisas hoje, né, e o símbolo do Forja, ele faz muito sentido, depois a gente vai trazer e vamos compartilhar aí nos comentários o link para que vocês tenham acesso às nossas redes sociais, vocês vão ter a oportunidade de ver lá. Quando nós escolhemos, né, e o símbolo do Forja, ele é um homem nu, né? A dificuldade que a gente tem hoje, mesmo entre amigos, né? No caminho para cá hoje, eu esqueci, por exemplo, de pedir carona pro João, e eu tava vindo para cá. Eu falei, cara, por quê? Né?
Por que eu não me sinto livre, eu não considero, e é meu amigo, né? Por que a gente não pede essa ajuda? Por que a gente não vai tirando essa roupa pesada que a sociedade vai nos impondo, né? Eu tenho que passar uma imagem de infalível, eu tenho que passar uma imagem de alguém que não falha. Cara, a gente vai falhar, a gente vai errar, nós somos incompletos e é só no outro onde eu vou achar aquilo que me falta. Por isso que eu gosto muito desse conceito de amor, né? Que é me esvaziar muitas vezes das minhas convicções que não estão me levando para lugar nenhum e virar para o Lucas de repente e falar, Lucas, eu não sei, eu não estou conseguindo resolver isso aqui, cara, você é melhor do que eu nesse ponto, me ajuda, né? Então esse conceito do amor, eu acho que ele faz muito sentido quando a gente olha para essa dinâmica da amizade, né? Não é aquele amor, e aí o João começou aqui a citar, né, os filósofos e que pessoas que estudaram isso de uma forma muito mais profunda para nos ajudar com esse ensinamento, né? Mas eu gosto de ir nessa simplicidade mesmo, sabe? Nesse pequeno, porque no fundo é a essência do que a gente quer trazer aqui para essa nossa conversa. Isso não é aula, isso aqui é um bate-papo, para eu poder reconhecer no outro e falar, poxa, cara, como que eu nunca pensei nisso? Sim. A vida ela tá cheia de oportunidades, né? Eu lembro de uma conversa com uma pessoa, e esse é um ambiente, porque essa pessoa uma vez virou para mim e falou assim, poxa, será que eu tô falando grego, né? Essa frase ela é dita com muita recorrência, e parece que cada vez mais. Fala, pô, eu vou ter que desenhar? Às vezes vai ser. Porque a tua capacidade de olhar para a mesma coisa que eu e enxergar de uma forma completamente diferente, essa é a beleza da parada, da amizade. Né? Da gente olhar para a mesma coisa e falar, cara, como que eu não pensei nisso? Só que aí a falta do diálogo, né? Hoje em dia cada um está no seu egoísmo, cada um está no seu individualismo, está abdicando das amizades, por isso que o tema amizade ele é tão importante, ele tem que vir para a mesa. Né? A gente tem escolhido ir para ficar isolado, né? Não faz sentido. No isolamento, é a historinha da Disney, cara, nós não vamos viver a fantasia se você estiver seguindo por um caminho de ir sozinho. Eu acho que a gente está na primeira pergunta ainda, a gente ainda tem que perguntar aqui como fazer amigos, né, e como manter essas amizades. A gente ficaria aqui 4, 5 horas. Eu vou emprestar minha equação para responder a segunda, então, acho que a segunda já foi respondida. Eu vou emprestar a equação, a gente então dribla aqui a falta do tempo. Né? Vai. Mas é interessante que talvez se fosse pra gente fechar em tudo que a gente falou aqui, que a gente trouxe sobre o Forja, né, nosso intuito, esse arder no coração de trazer para mais pessoas, né, o que a gente aprende muitas vezes na obra, ou enfim, no dia a dia, na nossa própria amizade. O que a gente trouxe aqui, tem uma citação de caminho, né, um ponto de caminho de São José Maria Escrivá, que eu acho que talvez resumiria toda a nossa fala aqui. A amizade é o meio de santificar os outros e de ser santificado. A amizade é o meio de santificar os outros e de ser santificado. Talvez isso resumiria tudo, né? A gente pode colocar esse tal de São José Maria Escrivá saber das coisas, né? Conheci um pouquinho, né? Bom, né? Homem bom. Mas o Lucas trouxe aqui esse ponto, né? De como ele faria amizade ou como ele faz amizade, né? De não mostrar o currículo, não ser aquele pavão. O João trouxe algum ponto também aqui. Mas empresta aí, Ricardo. Qual seria a equação pra gente fazer amizade? Deu lá, hein? Então... aqui, Ricardo, só pra citar. Opa, obrigado, Léo. É o homem nu, né? Que a gente comentava, que é o símbolo do Instituto Forja. Não é por acaso que esse círculo, né? Ali ele representa o mundo, ou seja, é essa pessoa olhando para cima em busca da verdade, né? E para que ela seja luz no mundo. Então aquela chama que ela está inserida nesse contexto do mundo, recebe, né? De cima, né? Exatamente, né? Então essa busca do alto, né? Eu busco as coisas que vêm de Deus e isso é a verdade. A gente acredita nisso, né? É essa verdade que vem de Cristo, para que a gente possa, então, atuar no mundo, né? Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo e temos o compromisso, a responsabilidade de ser essa luz, né? Então, obrigado, Léo. Já ajudou para a gente aqui a dar esse contexto. Na equação do como fazer amizade, Ricardo, boa. Vamos lá. Essa equação é boa, gente, porque é tipo matemática mesmo. Tá? O Ricardo vai ensinar aqui como fazer amizade, né? Como fazer convivência, interesse desinteressado, intimidade, confiança e lealdade. Se você tem mais uma contribuição que faltou, põe no comentário pra gente. Eu acho que daria para colocar aí. O amor, né? Coloquei o amor, né? O amor e lembrar as qualidades do outro. Nós somos seres que esquecemos das coisas, né?
Então, às vezes, o outro tá caminhando muito pro erro, né? E ele começa a acreditar que ele é o erro. Eu sou esse merda aqui, né? Só que não, se você começar a acreditar que você é esse merda, você vai acabar sendo esse merda. Então o amigo, ele me lembra, ô João, você tem essa qualidade aí que você não tá enxergando. Ninguém tá enxergando. Tem uma frase muito boa do Jim Rohn, que é: você é a média das pessoas que você mais convive, né? Então, buscar realmente amizades que tornem você uma pessoa mais virtuosa, que façam com que você olhe pros seus erros e fala, pô, preciso me corrigir, faz muito sentido, né? Então, você é a média das pessoas que você mais convive, então busque bons amigos. O Lucas trouxe um ponto aqui de como fazer amizade, mas mais do que fazer amizades, né? Talvez se a gente... Agora uma reflexão para você que tá assistindo a gente aí. E essa reflexão eu fiz no dia que eu cheguei pra galera aqui e falei, não vou fazer o podcast porque eu acho que eu não tô preparado. Foi quando eu olhei pra minha mão e falei, quantos amigos eu tenho e será que eles cabem nos meus dedos, na minha mão? Porque aí talvez essa equação do Ricardo faz muito sentido, porque... tá, tem um fulano, mas com o fulano eu não tenho isso. Com o ciclano eu não tenho aquilo. E aí o Ricardo falou que, né, vou fazer um checklist aqui, ó. Não, isso não tem, não, então é meu colega só, né, meu amigo, né? Rebaixou. Ele é meu brother. É meu brother, né? Brother é o cara que você não quer chamar de amigo, né? Ele é meu brother. E aí, cabe a mim olhar pra esse amigo e falar, poxa, vamos lá, um exemplo. Eu não tenho, talvez, a lealdade que eu gostaria do Lucas e não sou leal a ele. Na verdade, não é olhar pro Lucas, é olhar pra mim, né? Eu não sou leal ao Lucas. Cabe a mim buscar ser leal ao Lucas, né? Falar, poxa, o que da minha história com o Lucas eu deixei de ser leal porque eu poderia ser agora? E eu exercitar se despir da vaidade pra falar, bom, eu preciso dizer isso pra ele. É mais que exercício, né, Thiago? É Forge. É forja. E é por isso que é o nome. Porque vai exigir esforço, cara. E não é o outro, né? É olhar pro outro e não pra excluir aquela pessoa do meu relacionamento. Fiz o checklist. Cara, tá faltando intimidade. Preciso crescer intimidade com essa pessoa. E o Forge, ele vai sempre provocar que a gente se desenvolva como indivíduo. Né? Um constante exame de Se eu consciência. hoje preciso pensar 2, 3 vezes, falar, poxa, mas por que eu não pedi essa ajuda pro João? O que tá me faltando? Né? Tá faltando intimidade. Então isso é uma ação concreta de algo que eu preciso construir para elevar o meu relacionamento com o João cada vez melhor. E aí a gente entra na terceira pergunta, né? Porque você está fazendo uma manutenção da amizade com esses pontos que vocês apresentam. E esse como fazer, pra gente finalizar, né, esse segundo tema, né? Porque a gente definiu aqui o que é amizade, cada um trouxe a sua definição, com filósofos, com jeito moleque, né? Sensacional. Eu acho que a definição final aqui do nosso padre é muito interessante, né? Que a amizade é um meio para eu me santificar e santificar os outros também. E quando a gente fala de fazer amizade, o Lucas trouxe um ponto que é essa mortificação. Porque, poxa, o Lucas tem coisas que não me agradam inicialmente, mas eu me mortifico para que eu gere essa intimidade com ele, né? Para que isso, no longo prazo, se torne irrelevante, né? Então, para não finalizar, mas para a gente trazer o nosso terceiro tema aqui, é como fazer amizade. Como manter essas amizades. Porque essa equação do Ricardo, né, Lucas, parece uma brincadeira, mas quando o Ricardo falou, eu falei assim, porra, nada a ver, né? Imagina, o João não tem isso, não tem isso. Mas olha só como é importante e é legal que você faça esse exercício em casa. Pô, peraí, eu tenho lá o José, que é meu amigo. Sou leal ao José? Eu amo o José de verdade, né? Eu tenho a confiança do José e confio no José. Não pensa no José, né? Pensa em você. Eu confio no José. Eu tenho intimidade com o José. Pô, se faltar algum, cara... Eu preciso desenvolver, eu tenho que forjar. Porque senão você vai chegar, igual a mim, talvez, alguns meses, e falar assim, porra, eu acho que não dá um. Né? E aí é o meu trabalho de buscar essas virtudes, né? E desenvolver isso para que esses amigos realmente se tornem amigos. E aí vem uma questão que é a nossa para finalizar a nossa tríade aqui, né? A gente já falou o que é amizade, como fazer amizade e é como manter essa amizade. Porque é uma tendência por uma série de fatores que a gente fala, não tá do jeito que eu quero, eu vou pular fora. Mudou pra longe, eu quero que se dane, eu não mando um WhatsApp mais, não é mais meu amigo, né? E como é manter essas amizades, Lucas? Eu acho que a palavra principal é sacrifício. Quando a gente olha ponto de caminho, né, falando que a amizade é caminho de santidade para ele e para mim,
a santidade, ela necessita da morte e ressurreição. E na amizade, ela precisa de uma morte também. Uma morte do meu egoísmo. Manter uma amizade é um constante morrer da minha parte. Porque vai ter um momento que eu não quero ter a presença de fulano na minha casa. Por várias questões. Ou eu tô com preguiça, ou ele falou uma coisa e não me agradou, ou vários motivos. Mas por sacrifício, eu vou trazer aquela pessoa até a minha casa e vou exercitar tudo isso que a gente falou. Vou exercitar a confiança, vou exercitar a intimidade, a amabilidade. Exercitar. É um exercício. A amizade é uma prática. A amizade não é estar num bar e tomar cerveja e darem risada e falar, nossa, você é meu grande amigo. E aí você vai ver esse cara só daqui 1 ano e vai repetir as mesmas coisas, a cerveja e as frases clichês. A amizade é um morrer todo dia. É uma necessidade minha de me sacrificar. Se eu inicio uma amizade lá na roda de amigos, quando eu vou iniciar uma amizade, e aquela pessoa gosta de uma coisa que eu não gosto, gosta de fulano, de ciclano, pô, eu não vou sair. Não, você não gosta desse cara? Ah, então sai fora. Poxa, sacrifique-se. Fala, não, eu vou ficar aqui, eu vou escutar novamente o que essa pessoa tem a dizer. Ah, a pessoa fala muito, a pessoa ela tem um jeito que eu não gosto, ela tem um tique nervoso, né? Ela fica piscando assim. Poxa, ignora o tique nervoso da pessoa e tenha amabilidade, tenha carinho, demonstre que você tem interesse no todo da pessoa. Então, para manter a amizade é um verdadeiro sacrifício do egoísmo seu, né? De aceitar o que a pessoa é e de estar sempre ali ao lado dela. Muito bom. E aí, João? Pra mim, a manutenção da amizade, ela vai se dar sempre você ter as mesmas convicções, né, bem fundamentadas. Então, a gente lembra aí um ponto aí da vida pessoal de Santo Inácio de Loyola e os seus grandes amigos da Companhia de Jesus. Ele pedia para os amigos deles fazerem uma coisa no quarto dele. Todos os dias, eles irem até Santo Inácio e perguntar para ele: você pensou em Deus hoje? Só essa pergunta. Você pensou em Deus hoje? O amigo é aquele que vai nos lembrar aquilo que nós somos. E o nosso objetivo final. João, você é casado, né? Pensa na sua esposa, né? Pensa nos seus filhos. Você vai fazer isso mesmo? Pô, João, corrija-se, né? Faça aquilo que é certo, né? E mais importante ainda, o amigo ele tem que ser leal. A lealdade de falar o corrija-se é óbvia, né, para nós aqui. Uhum. Só que a lealdade de não falar mal do amigo quando estão todos falando mal do amigo, ele é muito mais difícil de ser. Sim. É muito mais difícil de A tentação é desenvolver. maior, né, de querer falar mal. Porque a gente consegue enxergar o erro do outro. Só que ao invés de falar pro outro, eu falo no grupo. Uhum. Então, como nós estamos aqui entre amigos e a forja ela é necessária, então qual é a forja verdadeira da manutenção da amizade? É a manutenção da lealdade. Perfeito. E aí, cara? Eu e minhas analogias, muitas vezes infelizes, né? Mas é assim que eu gosto e assim que eu sei. Enquanto eu estava os ouvindo falar, e isso a gente está falando de manutenção, né? Como manter. Me veio também uma passagem de um momento que, assim, se eu der 2 raquetes e uma bolinha na mão de vocês dois, né? Vocês podem jogar tênis. Que aí o objetivo de um é fazer com que o outro não consiga pegar. Uhum. Mas vocês podem jogar squash também. Que aí o objetivo dos dois é não fazer a bolinha cair. Interessante. A amizade, pra mim, ela passa muito por isso. Porque você pode ter os mesmos elementos, mas se o objetivo não for comum, não vai rolar. Uhum. Então, pra mim, essa manutenção da amizade, ela passa muito por isso. Identificar nessa relação qual que é o objetivo comum que liga essas pessoas. Que vai fazer com que você, por mais difícil que seja, de repente o outro bateu com mais força, ao invés de você ficar bravo e xingar, você vai dar 2 passos pra trás pra falar: não, cara, eu não posso deixar essa bolinha, porque a bolinha é importante ela não cair pra gente. Uhum. Entende? Amizade pra mim é isso, de como manter, Como manter vai essa por aí. Muito interessante para fechar essa parte do manter aqui. Tem uma passagem de Chosen, né?
que o Felipe chega para Cristo, né, e diz o seguinte, eu preciso ir, eu não lembro exatamente para onde que ele tinha que encontrar alguém, eu acho que ele tinha que encontrar, Bartolomeu, não lembro quem que ele tinha que encontrar, e aí ele vem meio com receio e fala assim, então, senhor, a gente vai ter que mudar a rota e tal. Ele falou, mas por quê, né? Cristo perguntou pra ele, falou assim, não, porque eu queria encontrar um amigo lá. Ele falou assim, mas é óbvio que a gente vai. Vamos sim. E aí Felipe fica feliz, né? E ele fala assim, pô, que legal. Ele falou assim, é lógico que a gente tem que encontrar um amigo, senão pra que ter amigos? Legal. Né? Então, por que eu vou ter um amigo? E aí, a minha manutenção aqui dos amigos, né? De como manter amigos, é o interesse realmente. É o interesse. É querer estar próximo. Pô, faz, sei lá, 3 meses que eu não vejo o Ricardo. 1 mês que eu não falo com o João. 1 semana que eu não falo com o Lucas. Liga, manda um WhatsApp, fala, faz o possível pra estar próximo. Porque assim, eu sempre digo, né? A distância distancia. Então, quanto mais você vai se distanciando, é óbvio que, pô, passou lá 10 anos, você não vai perder a amizade com a pessoa, mas aquela afinidade vai se diminuir. Então é isso, né? Pra que ter amigo se você não vai até esse amigo? Então eu acho que pra manter é isso. Bom, a gente tem uma forma de finalizar aqui o nosso podcast, que é você resumir rapidamente, talvez em segundos, eu sei que é difícil isso, fazendo uma pergunta para os nossos convidados, que é a seguinte: qual é o seu segredo em voz alta? E como o nosso tema aqui é amizade, Lucas, qual é o seu segredo para ter bons amigos? Apostolado. Acho que é ser apóstolo. É querer que os seus amigos busquem o que é principal. Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, João, qual é o seu segredo em voz alta? Queremos ouvir o que você faz para manter boas amizades e ser um bom amigo. Relembrar aquela passagem que Nosso Senhor fala, né? Que antes de eu tirar o cisco do olho do meu irmão, é eu tirar a trave que está no meu olho primeiro. Então, antes de tudo, eu lembrar, eu tô errado. Deixa eu me corrigir primeiro para que eu possa corrigir meu amigo. Muito bem. E aí, Ricardo, qual que é o seu segredo? Rapaz, eu Não gosto... vai falar que é o jeito moleque, né? Dá um CD do Ainda jeito bem que moleque. acabou o tempo. Ainda bem que acabou o tempo. Acabou o tempo, não vou ter que passar por esse constrangimento, mas para um próximo episódio. O segredo para mim dessa construção da amizade, ela está no servir, né? Eu gosto de servir os meus amigos, né? Essa é a forma como eu me comporto. E você, senhor Thiago, qual é o seu segredo? Eu tava aqui já, né? Foi a frase de efeito que eu ia colocar, né? Servir. Ricardo acabou usando. Que bom. Mas Por isso que a gente é amigo. Por isso que a gente é amigo, porque eu não vejo outra forma de manter uma amizade que não seja servir, né? Eu estar disposto a servir esse amigo, servir essa pessoa, porque, como a gente disse aqui, de forma desinteressada, né? Vou servir o Ricardo porque eu sei que vai voltar. A lei do universo vai trazer de volta. Mas pra mim, o segredo pra manter a amizade é servir. É estar disposto a ajudar, estar disposto a estender a mão, a que seja um ouvido amigo, um ombro amigo, né? Então, é isso aí. O segredo em voz alta de todos os homens do Forge agora não é mais um segredo, né? Não é mais agora um tá em segredo, voz alta. revelado. É isso aí. Ricardo, fecha esse primeiro episódio pra gente. Chama o pessoal pra curtir, pra acompanhar, pra se inscrever no nosso canal, e é isso aí. Muito bom. Todo mundo percebeu, para nós também é uma experiência nova e feliz, né? Como nós estamos felizes de estar aqui, então é o nosso agradecimento. Você que acompanhou, que esteve conosco nesses minutos, né? Claro que já deu para perceber que para nós administrar o tempo vai ser um desafio, porque nós gostamos. E é um compromisso que a gente assumiu, de querer se desenvolver. E se de alguma forma isso que a gente partilha está fazendo sentido para a tua vida, curte o canal, compartilha, deixa aí no comentário, né? Há uma folha em branco nesse início de trabalho, que é saber o que vai fazer sentido para vocês. Porque se não estiver fazendo sentido para vocês, isso aqui também não vai acontecer. Não faz sentido a gente continuar, né? Porque no final de tudo a gente quer estar na Disney junto, a gente quer encontrar isso junto e a gente quer olhar para você e você tá lá com a gente. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito bem, valeu.